Olá, nesse vídeo eu vou falar uma das fórmulas mais importantes do Excel, a fórmula C, a fórmula condicional. Então abra o seu Excel e vem comigo. Estou aqui com o Excel em branco e a gente vai montar uma tabelinha para que você possa criar o cenário dessa fórmula C, tá? Vamos imaginar que a gente quer saber das vendas que a gente tem registradas, quais atingiram e não atingiram a meta. Então a gente vai determinar uma meta de vendas e a gente vai classificar as vendas que atingiram e as vendas que não atingiram a meta. Então imagina que você tem a quantidade da venda e você tem a data da venda que aconteceu essa venda, tá? Vamos colocar, sempre eu gosto de simular dados com a fórmula aleatório entre, é uma fórmula que dá números aleatórios e a gente vai brincando com esses números. Então eu apertei igual, comecei já a digitar a fórmula aleatório entre, apertei Tab e coloquei de 10 a 100, por exemplo, tá? E ele vai dar números pra gente, ele vai sortear números aleatórios de 10 até 100. Na data, eu vou colocar qualquer data aqui pra gente, eu vou colocar a data do dia 1/1 de 2024, só pra gente ter uma referência que, foi na data tal, né? E aí vamos arrastar, eu vou selecionar esses dois dados e eu vou arrastar esse cara um pouquinho mais pra baixo. E aí a gente vai ter esses números sendo atualizados e o número da data sendo preenchida. Tá tudo certo. Toda vez que a gente vai trabalhar com Excel e a gente tem um espaço para guardar dados, a gente tem que usar o objeto tabela. É um objeto novo no Excel que facilita muito a forma da gente trabalhar com fórmulas no Excel. Então eu vou clicar na guia Inserir e vou apertar esse botãozinho lindo e maravilhoso chamado Tabela, tá bom? Então clico na tabela, ele vai mostrar pra gente essa tela falando, aqui tem uma tabela, você quer criar a tabela com cabeçalhos? Nesse caso sim, a minha tabela tem cabeçalhos, quantidade de data, né? Então eu vou deixar marcado, vou dar um OK, e aí eu tenho a tabela aqui. Na minha tabela, no meu Excel, vai estar aparecendo uns dados que o seu está diferente, porque é justamente uma fórmula do Excel, né? Inclusive, qualquer movimento que eu fizer de atualização da planilha, ele vai aqui mostrar essa atualização, ou seja, vai mudar os números. Se eu apertar F9, que é o que atualiza o Excel, ele fica mudando um monte de número e dando números aleatórios. Maravilha! Dito isso, a gente quer saber quem atingiu ou não atingiu a meta. Então vamos colocar assim, atingiu a meta com um sinalzinho de interrogação. E aí vamos determinar que por enquanto, é uma meta fixa de 50 unidades, tá? Então, quem ultrapassou 50, ou seja, de 51 em diante, ele atingiu a meta. De 50 para baixo, não atingiu a meta. Vamos escrever isso? Então, coloque igual, e o que resolve essa situação, onde eu tenho duas situações, se aconteceu ou se não aconteceu, é a fórmula C, é uma fórmula condicional. Essa fórmula C, abre parênteses, no Excel em inglês, a fórmula IF, né? Ou em espanhol, a fórmula SI. Pois é, essa fórmula ela te pede três informações, o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se for falso. O teste lógico sempre é um comparativo entre duas coisas. Por exemplo, eu quero comparar a quantidade vendida com a meta. Então eu vou comparar essas duas coisas. Para eu comparar, eu tenho que ter um sinal de comparação, maior, menor, igual, diferente. Então, por exemplo, eu quero saber se a quantidade é maior. E agora vamos entrar no número. A gente falou que para atingir a meta tem que ser de 50 para frente. Então se eu escrever maior do que 50, vai ser de 51 em diante. Se eu quisesse escrever maior ou igual a 51, era assim que eu escreveria. Então o sinal de maior ou menor, ele vai mudar a forma de como a gente vai trabalhar e como você quer que a meta seja atingida, né? Eu poderia colocar então maior ou igual a 50. Nesse caso os dois vai dar no mesmo. Maior que 50 é 51 em diante. Ou 50,01 já é considerado a meta atingida, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um comparativo entre duas coisas. Eu peguei a quantidade e comparei com a meta e coloquei um danado de um sinal aqui no meio, que é o sinal de maior. Eu fiz o teste lógico. O teste é como se fosse uma pergunta. A quantidade é maior do que 50? Ponto e vírgula. Aí vou para as respostas. Se for verdadeiro, o que você quer que apareça aqui? Então, se de fato a meta for atingida, eu posso escrever meta atingida, sim, 1. Eu posso colocar qualquer informação que eu quiser, tá? Então, se eu escrever, por exemplo, entre aspas, o texto meta atingida e fechar aspas. É um jeito da gente fazer, né? Abro aspas e escrevo meta atingida. E se o valor for falso? Ou seja, e se a meta não for atingida, a gente pode escrever meta não atingida. Escreve dessa forma e depois a gente vai fazer um exercício para você praticar aí, tá bom? Meta não atingida. Bom, toda fórmula no Excel eu abro parênteses, no final tem que fechar o parênteses,
Neste caso, eu já dei as 3 informações que ele me pediu. Eu coloquei o valor se for falso, que é esse daqui. Eu coloquei o valor se for verdadeiro, que é esse daqui. E coloquei o teste lógico, que são esses dois aqui, criando aqui o nosso teste lógico. Olha que bonitinho. Maravilha? Eu poderia apertar Enter, mas eu vou fechar o parênteses e apertar Enter agora no final. E trabalhando com tabela, ele já preenche a fórmula pra gente em todo mundo, né? E aqui nesse cenário que deu agora, você percebe que a maioria não atingiu a meta, né? Mas se eu apertar F9, olha só, agora já começa a mexer porque ele fica mudando números aleatórios pra gente. Então ele tá fazendo certo, deu certinho, olha lá, 57 e assim por diante. Então essa é a fórmula C. A fórmula C, vamos fazer o exercício para ela e depois eu dou uma complicadinha para você. A gente coloca 2 fórmulas C juntos, tá? Primeiro, vamos fazer exercício. Eu quero que você tente pausar esse vídeo e tenta fazer você sozinho. Só que agora eu quero que você faça o atingiu a meta, só que eu quero que você coloque números, tá? Eu vou colocar 0 ou 1. Ou seja, se ele não atingiu a meta, eu quero que aqui apareça 0. Se ele atingiu a meta, eu quero que apareça número 1. Só que quem vai fazer vai ser você. Eu uso muito dessa técnica dentro dos nossos cursos da Doutores Excel. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Inclusive, eu quero que você pause e tenta fazer sozinho, porque eu vou dar continuidade nesse vídeo agora, tá bom? Mas pausa e tenta fazer. Se você não fizer, se você não praticar, você não aprende Excel. Excel é prática. Prática, é sofrer, é talvez errar. Depois você volta aqui e vê se você acertou ou não e você vai corrigindo os seus exercícios, tá bom? Eu vou continuar, mas tenta pausar e fazer sozinho. Vamos lá, vou diminuir meu zoom aqui e vamos embora. Atingiu ou não atingiu a meta? Então, como eu quero o resultado com o 0 ou 1, o processo vai ser o mesmo. Se, e abro parênteses e vamos embora. Se a quantidade for maior do que 50, ponto e vírgula. Então, se a meta for atingida, número 1. E se não for, ponto e vírgula, 0. Pronto, é só isso. Fica mais fácil, vou apertar Enter. Então agora eu tenho quem atingiu a meta e quem não atingiu a meta. Dessa forma eu consigo somar, por exemplo, quantas pessoas já atingiram a meta. Ó, deu 4. Por isso que, às vezes, transformar as suas respostas de textos em números vai facilitar muito a sua vida para a tabela dinâmica, né? Porque você consegue calcular, você consegue somar, por exemplo, se deu a meta ou não. Outra coisa bem legal quando você coloca números é que você pode usar formatação condicional. Olha só, seleciona essa coluna, vem na formatação condicional aqui em cima e você tem conjunto de ícones, por exemplo. E você pode usar conjuntozinho de ícones, ó, pode ser esse daqui ou esse, eu vou pegar esse daqui, ó. Então, aqui do lado, olha só que legal, ele já traz o ícone pra gente. Esse ícone vira até, inclusive, filtros por cor, ele vira o ícone aqui do filtro. E se você ainda quiser só mostrar o ícone, você pode entrar na formatação de novo, seleciona aqui, formatação condicional, gerenciar as regras que você criou. Aí aparece aqui a formatação condicional, eu clico na edição de regra, editar a regra aqui em cima, e aqui tem uma opção que é mostrar somente ícone. Olha que legal, marquei aquela. Vou dar um ok, e agora ele só mostra o ícone, não mostra a fórmula, e aqui eu tenho um visual de quem atingiu ou quem não atingiu a meta. Legal, né? Tudo isso com a fórmula C. Agora vamos complicar um pouquinho mais? Vamos lá. Imagina que eu tenho 3 medidas da meta, né? Eu tenho a meta parcial e a super meta. Então, eu posso colocar ranges, né? Vamos escrever esses ranges aqui para você, tá bom? De 0 a 50 não atingiu a meta, né? Então, vamos escrever não atingiu a meta. De 51 a 100, ele atingiu a meta. Então, meta atingida. E, vou aumentar o zoom aqui para facilitar a nossa vida, de 101 em diante, por exemplo, ele tem a super meta. A gente vai conseguir resolver com a fórmula C aqui. Mas eu vou deixar de brinde no final desse vídeo para você aprender a fazer isso com o PROC-V, que é extremamente mais fácil, tá bom? Bom, se você está gostando desse vídeo até aqui, considere se inscrever no canal da Doutores Excel. A gente sempre posta vídeo para vocês mostrando como usar o Excel de forma estratégica para sua carreira, para você conseguir se destacar no mercado de trabalho. Então clica aqui para você se inscrever, ativa o sininho das notificações, assim quando a gente entrar ao vivo ou mandar algum vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. E também vem comentando aqui no vídeo o que você aprendeu durante esse vídeo. Aprendeu a fórmula C, aprendeu o teste lógico e aprendeu outras coisas? Coloca aqui, #conquista. Me conta qual foi a sua conquista assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz quando vocês mandam os comentários e eu respondo cada um de vocês. Bom, e se você quer se tornar também um especialista em Excel e principalmente um especialista em Power BI, a ferramenta que está bombando no mercado de trabalho, aqui embaixo eu vou deixar um link para você se inscrever no nosso desafio Dash em 7, onde em 7 dias a gente vai criar um dashboard incrível no Excel
para mostrar como usar novas ferramentas para você fazer tratativas de dados, e também aqui eu vou deixar um link para você falar com a nossa equipe se você quer se tornar um especialista nessas ferramentas e se destacar no mercado de trabalho. Bom, vamos lá, vamos partir para a fórmula C um pouquinho mais avançada, porque agora eu tenho 3 possíveis respostas e não somente 2 respostas, né? A fórmula C tradicional vem com 2 respostas, mas agora eu tenho 3, ou poderia até ter mais respostas. Como que a gente faz isso? Então vamos lá. Aqui do lado vamos escrever a fórmula meta, né? E vamos colocar meta com 3 respostas. Pronto. Vou dar um duplo clique, abrir, meta com 3 respostas e vamos escrever a fórmula C igual se. Primeira coisa, eu vou tentar seguir essa ordem lógica por aqui, tá? Para ficar mais didático para você. Então, se for menor ou igual a 50, ele não atingiu a meta, correto? Porque para eu escrever, se for maior do que 0 e maior do que 50, fica um pouco complexo. Então, se eu pensar o contrário, pensar descendo o valor, ou seja, se for menor do que 50, não atingiu a meta. Se for menor do que 100, é meta não atingida, porque ele já vai andando dessa forma. Então, fica mais fácil de você pensar na estrutura lógica desse jeito, tá? Então vamos começar pelo começo. Se você tem essa estrutura aqui, vai vindo desse formato que eu tô te mostrando. Então assim, se a quantidade vendida, vamos lá, vamos pegar a quantidade vendida que tá aqui, cliquei. Se essa quantidade for menor, certo? Do que o valor que tá aqui, e aí você pode inclusive selecionar a célula. Nas outras a gente digitou. Vamos selecionar? Então se for menor do que 50, eu vou digitar. Só que esta fórmula, ela vai arrastar para baixo, ela vai ser preenchida para todo mundo. E eu não posso mexer no 50 e ele arrastar junto, né? Porque esse é o padrão das fórmulas. Então eu vou travar. Para travar, eu aperto F4, ele vai colocar cifrão e ele nunca mais vai mexer desta célula aqui, por mais que a célula seja arrastada para baixo. Então, se for menor do que 50, ponto e vírgula, qual que é a resposta? Já não está escrita aqui? Já. Então eu posso pegar ela daqui e apertar F4 também, para que ele não mexa. Ao invés de digitar, eu posso pegar de uma célula do Excel. Beleza. Então, se for menor do que 50, o valor, se for verdadeiro, é esse. E se não for menor do que 50? Ou seja, e se ele for maior ou igual a 50? Então, agora, eu preciso ter mais 2 possíveis respostas. Quando eu não tenho uma única resposta, ou seja, não é só meta atingida, porque eu ainda tenho super meta, né? Então, nesse caso, eu tenho que entrar com uma nova condicional. Então aperto ponto e vírgula e vou fazer uma nova pergunta, porque eu tenho mais de uma possível resposta. Aperto a fórmula C e abro o Enter. A minha dica para você que está começando a aprender Excel agora é: esquece por breve período de tempo que você fez essa primeira parte aqui. Esquece. Porque se você ficar lembrando e achar essa fórmula muito grande, você se perde. O que você tem que pensar? Daqui em diante, eu estou dentro de uma nova fórmula C. É a mesma coisa. Então esquece que você já fez. O detalhe, o segredo é colocar essa fórmula C, obviamente, dentro da outra, né? Então, se acontecer tal coisa, ou seja, se a meta for menor do que 50, me dá o resultado. E se não for, é um outro C. Então, ele vai entrar nessa nova lógica, tá? Então, esquece que você já fez e agora só pensa daqui em diante. É muito mais fácil pensar assim. Fica mais simples o seu raciocínio. Então, vamos lá. Eu vou fazer dessa condição, meta atingida. Então, vamos pegar a quantidade. Se a quantidade for menor do que 100, que está aqui, certo? Igual aqui. Eu poderia colocar menor ou igual a 50, tá bom? Acho que seria até mais didático, né? E do jeito que estou escrevendo. Menor ou igual a 50 e aqui menor ou igual a 50. É assim que a gente faz. Se esse cara for menor ou igual a 100, só que esse 100 está digitado, eu vou travar, F4, beleza? Fiz o meu teste lógico, fiz a pergunta, ponto e vírgula. O que tem que acontecer se for menor ou igual a 100? Tem que me escrever. Meta atingida, né? Então eu vou clicar aqui. Mas Daniel, se ele for menor do que 100, ele pode ser menor do que 50 e não atingiu, né? Então não necessariamente todos os menores do que 100 são meta atingida. É verdade. Só que o menor do que 100 a gente já resolveu aqui. Aliás, o menor do que 50. Então é menor do que 50, ele vai cair aqui. Não é, ele já vai cair aqui. Então não se preocupe, tá tudo certo se você colocar menor ou igual a 100. Se for menor ou igual a 100, tem que dar meta atingida. Ponto e vírgula. Existe mais de uma opção, agora só tem uma opção. Só tem uma opção, que é a super meta, né? Então, eu posso simplesmente falar, se não for nada disso, ou seja, se for o valor falso, me dê a super meta. Eu não preciso escrever de novo. Abro parênteses, se
for maior do que 101, então meta atingida. Porque eu nem tenho outra resposta para dar, a fórmula C me pede duas respostas, né? Então aqui eu já terminei praticamente a fórmula, só que eu estou falando, olha, se for menor ou igual a 100, é meta atingida. E se não for? Se não for, é a supermeta. Porque só falta essa resposta para dar. Então, quando a gente entra nessa situação que só falta essa resposta, basta fechar no valor se for falso dessa última fórmula C aqui. Então, fecho o parênteses da fórmula C e fecho mais um parênteses da outra fórmula C que eu abri. Aí sim eu volto o meu raciocínio para aquela. Se você dividir o seu raciocínio, fica muito mais fácil. Quando a gente às vezes quer voltar e, nossa, mas o que eu fiz na primeira? Cara, a primeira já foi, resolve. Agora vamos para a segunda e resolve ela e é bem mais fácil às vezes desse jeito. Agora, é muito importante você fazer vários exercícios desse para você praticar. E é isso que a gente faz lá na nossa formação completa. Eu deixo muitos e muitos exercícios para você praticar, porque só assim você pratica. Mas aqui dentro do YouTube, no nosso canal, você também encontra várias e outras fórmulas para você praticar. Mas óbvio, volta esse vídeo e assiste ele mais e mais vezes até que você consiga fazer esse cenário sozinho. Fechei a fórmula C, com essa estrutura, apertei Enter, e então aqui ele está falando não atingiu, meta atingida, e a super meta? Vamos ver, será que ninguém atingiu a super meta? Ninguém. Por que ninguém atingiu a super meta? Porque também o nosso aleatório está indo até 100, então nunca vai ter uma meta de super atingida, né? Vamos mudar esse troço aqui para 200, aí sim, alguém vai aparecer como super meta. Vamos ver? O meta atingida, super meta atingida, olha só, acima de 100. Esse 29 não atingiu, 95, meta atingida. E eu falei para você que no final ia ter um bônus para você resolver isso com o PROC-V, né? Então vamos lá, meta com 3 respostas e eu vou deixar com o PROC-V, tá? Vamos apertar Enter e dar duplo clique aqui. Então aqui eu fiz didaticamente para você ter um exemplo de duas fórmulas C juntas. Mas quando você tem um cenário de atingimento de meta ou uma meta progressiva, uma resposta progressiva desse jeito, o ideal é que você use o PROC-V para fazer isso, porque você pode, inclusive, criar novas progressões, né? Ah, eu não quero mais de 0 a 50, eu quero de 51 até, por exemplo, de 0 a 25, de 25 até 50, de 50 até 75, imagina criar vários ranges. E aí, se você tem vários ranges, imagina você fazer várias fórmulas C. É muito mais difícil, né? Eu já peguei várias empresas ou várias pessoas que fazem milhares de fórmula C. Você também já fez milhares de fórmula C? Me conta aí no comentário. Bom, vamos lá. Igual, PROC-V. Eu vou procurar o valor da meta, que é esse cara aqui, 58. Eu quero o resultado dele. Marquei ele. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Onde você vai procurar? Eu vou procurar nessa tabela aqui, tá? O ideal sempre, vou apertar até S, o ideal sempre é você trabalhar com tabela, lembra? Então, ó, limite inferior. Hoje, vai facilitar e deixar mais fácil, D até. É mais fácil do que limite inferior e limite superior. D até e o resultado. Então, estou criando o cabeçalho para eu transformar esses dados em tabela. Selecionei meus dados, Ctrl Alt T, você cria uma tabela, eu vou criar no mouse, mas Ctrl Alt T, provavelmente é o atalho que vai dar certo, e nós temos uma tabela. Agora sim, porque fica mais fácil trabalhar com tabela, tá? PROC-V, eu vou procurar aquela danada daquele cara aqui, que é essa quantidade, ponto e vírgula. Ele vai me pedir, na matriz tabela, qual é a tabela? Tá aqui, ó, nessa tabela aqui. Eu vou selecionar a tabela toda. Beleza, ponto e vírgula. Tem que estar desse jeito para funcionar. O D até, tá bom? E tem que estar na ordem crescente, turma, não pode estar fora da ordem, senão nunca vai funcionar. Tem que estar 0, 51, 100, uma ordem crescente. Aí, a próxima informação que ele te pede é o número da coluna. Eu quero trazer o resultado, que dentro dessa tabela que eu selecionei, ele é a terceira coluna, certo? 1, 2 e 3, correto? Então, se eu escrever direito esse negócio aqui, é esse daqui, ó, 1, 2 e 3. Agora sim, é a terceira coluna, é essa J que eu quero aqui, né? Então, o número, o índice da coluna vai ser número 3. Porque é a terceira coluna. E o segredo está aqui, nesse último argumento do PROC-V. Se você der uma lida com calma, está escrito verdadeiro, correspondência aproximada, e o falso, correspondência exata. Essa correspondência aproximada indica o seguinte, se eu não encontrar o número que você está buscando, que é o 29, eu vou chegar na faixa aproximada dele. Pronto, é isso, é exatamente o que a gente quer.
Então você vai usar como verdadeiro, mas tem que estar classificado em ordem cronológica, em ordem crescente. Terminei, apertei Enter e aí você tem a supermeta exatamente igual com a fórmula C, só que agora você pode colocar mais e mais metas. Treina, vem aqui e volta, assiste esse vídeo várias e várias vezes. E se você quer se tornar um especialista, considere falar com a nossa equipe, que a gente está pronto para te ajudar a entrar no próximo nível de Excel e usar o Excel de forma estratégica para a sua carreira. E eu tô te esperando num próximo vídeo. Tchau!